Hoje eu estava lendo a Bíblia e ouvindo esse hino, veio até o meu coração sobre a ressurreição de Lázaro e também a oração de Paulo na sua carta, tanto em Efésios como também em Filipenses. Nós sabemos, como diz o pastor Zé Rubem, vivemos em tempo que a incredulidade, ela encontra mais lugar no coração dos crentes do que no coração dos descrentes. Parece um absurdo, mas essa é uma realidade. No Ciro de Nazaré, no Belém do Pará, são milhares de pessoas que estão lá adorando uma imagem, o símbolo de uma fé morta. E são muitos caminhando quilômetros de joelhos ou ajoelhados em cima de papelão ou de uma lona, e alguns até 4 quilômetros. E muitas vezes nós, me desculpa, para vir ao templo, queixamos e muitas vezes moramos menos de 1 quilômetro. E hoje eu estava na escola, quando eu estava ouvindo o pastor Valmir ministrar, e ele falou sobre pessoas que aceitam Jesus somente pela fé. Parece uma ironia, não é pela fé que somos salvos. Paulo diz que nós devemos viver por fé. Tanto no Antigo como no Novo Testamento tem essa expressão. Só que aceitar Jesus por fé, os católicos também aceitam. Eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos o tamanho desse jovenzinho aqui, quando um senhor chegou para falar de Jesus para minha mãe. Ela estava lavando roupa e eu estava perto. Ele diz assim: Maria, eu vim aqui dizer para você que eu encontrei o Jesus verdadeiro. E minha mãe disse: Adelino, você é católico há muitos anos. No seu sítio, na sua fazenda, você tem uma capela. E você é que faz e reza e realiza as folias de rei. Carrega no seu pescoço uma imagem da cruz com Jesus. E como é que agora que você encontrou o verdadeiro Jesus? Muitos aceitam Jesus pela fé ou por fé, para alcançar um milagre, mas conhecer Jesus, aí já é outra coisa. E Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, examinai, lede, estuda, medita, porque é através dela que nós conhecemos Jesus. O Jesus do cristianismo hoje está sendo, inclusive agora tem um instituto que quem criou ele foi Billy Graham, e ele mede o crescimento do cristianismo. Quando fala sobre o cristianismo está crescendo, eles incluem a igreja católica como cristã. Só que o nosso Jesus, ele não está mais na cruz, ele ressuscitou, ele é diferente, ele não é um chazinho ou um remédio para o meu sentimento, ele é o salvador da minha alma, do meu espírito, e ele cura qualquer sentimento de tristeza do meu coração. Aí eu estava pensando, apesar da circunstância, Deus não esquece dos seus.
Aí tem muitas pessoas que sentem que está esquecido de Jesus, vai procurar um outro caminho. Quantos assembleianos que hoje estão em seitas ocultas? Hoje mesmo eu tive uma notícia que me abalou. Uma menina criada na igreja, casado na igreja, e hoje ela frequenta um centro espírita ou um terreiro de umbanda. Quantos que estão retornando à igreja católica, retornando à igreja católica brasileira, à igreja católica da vovó Rosa? Não, meu irmão, o nosso Jesus está vivo, está entre nós, e Ele não esqueceu de você, e Ele alegra o seu coração. Agora veja bem, coloque na tela para mim, Filipenses capítulo 4 e o verso 6. Eu vou ler esse verso para nós estarmos orando. Olha bem o que disse Paulo, Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisas algumas. Sabe o que é inquieto? Ansioso, excessivamente preocupado. Nós temos um irmão aqui que é médico. Tem outras pessoas, inclusive a doutora Luciana, esposa do Reginaldo, a sua mamãe também é médico, tá? Falar bem baixinho. Tem tantos médicos viciados em calmante, porque eles querem resolver o problema dos outros, mas não querem resolver os seus com Jesus. E o índice de ateísmo, de materialismo, de incredulidade está dentro da medicina. Esses tempos eu fui a um médico e eu disse, sempre quando eu vou, eu peço permissão para mim fazer uma oração com ele. E eu orando, ele tem mais de 17 anos, que é o meu urologista. E eu conversando com ele, ele diz, pastor, o senhor sempre ora no meu consultório, mas eu não creio que existe Deus. A minha mãe é presbiteriana, meu pai de raiz, mas eu, quando cheguei a certo momento da medicina, eu não encontrei alma no corpo, não encontrei espírito no corpo, e também não creio que após a morte nós teremos a ressurreição e o céu, como diz a Bíblia. Eu disse, eu vou continuar orando pelo senhor. Não tem problema? Estou lhe ferindo? Ele disse, não. Mas o que é que acontece que o senhor não está crendo que Jesus é o Filho de Deus e que Ele existe como nosso Salvador? Eu já procurei Ele tanto e não encontrei. Procurei nos livros de filosofia, de medicina, procurei nas igrejas, no templo, e não encontrei Jesus. Muitas vezes você não acha Ele aqui, porque, como diz o pastor Valmir, 2 católicos foram no culto quando ele estava pregando, ele diz, vocês não têm Jesus aqui, porque não tem nenhuma imagem, nós não precisamos disso. Ele é real, mas é espiritual. Nós tocamos pela fé nele e cremos nele por causa da sua palavra. E ele é o que é, não porque eu estou pregando, porque ele existe antes das pregações, antes da Bíblia Sagrada. Ele é eterno e conosco está para nós passarmos a eternidade com ele. Volta o versículo na tela. Então, como eu posso alcançar
uma paz divina, uma paz no meu coração. Primeiro, controle a tua ansiedade. Está ali. Não estejais inquieto por coisa alguma, por notícia, por uma informação médica, por alguma coisa que você está lutando, guerreando. Marta e Maria perderam a paz. Como havia paz na casa delas e de Lázaro, quando Jesus passava por lá, tomava lanche, ensinava para elas as coisas dos céus. Mas um dia a morte chegou na casa delas, e elas mandaram avisar Jesus, dizendo: olha, o seu amigo Lázaro morreu. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu mais 2 dias aonde ele estava. Isso nos ensina, irmão, que apesar das circunstâncias, apesar da demora, ele não é indiferente ao nosso sofrimento e à nossa luta. Não deixa a ansiedade tirar a paz sobre o seu coração. E dentro desse verso está o motivo, dizendo assim: não estejais inquieto por coisa algumas, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica e ações de graça. Esse versículo é insondável. Em tudo, nós gostamos de pedir oração, mas não gostamos de orar. Nós gostamos de levar nossos problemas. Ô Samuel, não é o caso da sua esposa, a Tatiane, mas você já viu o assunto de mulher hoje? É mais consultório médico, é mais remédio. Não estou dormindo. Saiu um carocinho aqui, não é o caso dela, que ela está jovem, mas deixa ficar velha igual a mãe dela. Escuta a conversa dessas mulheres. Hoje a Tumico me pega em casa, mas essa é a realidade. Ansiosas, preocupadas, fica conversando 2 horas sobre médico, sobre remédio, sobre doença, mas não passa 15 minutos em petição, fazendo Deus. Mas ele conhece, ele sabe, a mamãe sabe que o filho tem fome, mas é tão bom quando o menino chega perto da mamãe: mamãe, eu estou com fome. Deus sabe que há tristeza no seu coração, mas diga a ele: Santo Deus, manda-me tua paz, teu Santo Espírito, e alegra o coração do teu servo e da tua serva. Hoje, é domingo, amanhã é segunda, não preocupa com isso. Agora, se você deu cheque sem fundo, preocupe, problema seu. Se você comprou um carro que não dá conta de pagar a prestação, porque é o seguinte: você ganha 2 salários, paga o aluguel, tem que pagar a energia, paga isso, aí vai lá e compra, vai na onda do vendedor, aí compra um carro para pagar R$2.000, aí tu perde a paz, mas descansa no Senhor. Cadê o versículo, meu Deus? Não estejais inquieto por coisa alguma, antes, leve a Deus
ao conhecimento dele, mas ele conhece todas as coisas. Olha, Jesus sabia que Lázaro não estava morto, mas estava dormindo, e vou lá ressuscitar. Que Deus abençoe vocês, cada um de nós. É tempo de angústia, de tristeza, mas não se dá a ponto de você perder a sua comunhão com o Senhor, ou deixar de crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina e do que você tem pedido a Ele. Quem crê, diga amém.